Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar um pouco sobre o protocolo NTP no Linux. Bom, então vamos lá. Protocolo NTP. O que é o NTP? NTP é uma sigla que significa Network Time Protocol, protocolo de hora de rede. Esse aqui é um protocolo que é usado para definir e sincronizar os relógios internos de qualquer sistema que esteja conectado a uma rede. Tá? Um sistema que roda o daemon do NTP ele pode ser sincronizado com um servidor NTP até a casa dos milissegundos, tá? Deixando então assim o sincronismo de hora bastante preciso. Mesmo que você utilize uma conexão de rede lenta, por exemplo, uma conexão via WAN. Tá? Você também pode fazer o sincronismo com uma fonte de horários externa, tá? Por exemplo, o GPS ou até mesmo um relógio atômico via internet. Então, os sistemas que são conectados a fontes externas são mais precisos e a gente vai chamar esses sistemas de sistemas Stratum 1. Então, o Stratum 1 é um sistema que está conectado diretamente a uma fonte externa. Sistema conectado diretamente a uma fonte externa. A fonte externa seria um relógio atômico, por exemplo, ou um GPS. Tá? Existem outros tipos de fontes também. A gente começa a contar os stratum a partir do 1 até o 15. Tá? Então os stratum vão de 1 até stratum 15. Stratum 15 é um servidor, é uma máquina que acessa um outro servidor, que acessa um outro servidor, que acessa um outro servidor em 15 níveis até chegar a um servidor de fonte externa, tá? Para ajustar o seu relógio. Aqui no Brasil, existe um acordo entre o Observatório Nacional, que é o ON, que é o responsável pela hora legal do Brasil, e o NIC.br, tá? Que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Então, por um acordo entre esses dois itens, né, a hora certa no Brasil é distribuída gratuitamente pela internet através de um site chamado ntp.br. Tá? Lá no ntp.br você tem os servidores NTP que a gente pode utilizar para ajustar a hora aí dos nossos sistemas. Tá? Nós temos lá alguns servidores Stratum 1. Legal? Portanto, nós temos um relógio atômico lá que é utilizado para ajustar a hora dos nossos computadores, por exemplo, do meu computador que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo. Tá? Os principais servidores que nós temos lá são a.ntp.br, o b.ntp.br, o c.ntp.br e o gps.ntp.br. Posso utilizar qualquer um desses caras para fazer o sincronismo. Tá? Vamos dar uma olhadinha no site do ntp.br para ver isso? Então, está aqui, www.ntp.br, tá? Network Time Protocol, a hora legal brasileira via internet. Então aqui fala um pouquinho do horário de verão, tá? O tratamento do horário local, horário de verão, são funções dos sistemas operacionais, etc. Então se a gente olhar um pouquinho para baixo, temos aqui um reloginho com a hora certa, bem precisa. A minha hora, veja que a minha hora já está sincronizada, tá? UTC menos 3. E ele diz aqui, a hora em seu computador está correta. Beleza. Ele tem aqui um guiazinho, guia Linux/BSD, que ensina como instalar o NTP no Linux. É babinha, a gente vai instalar já já no NTP. E aqui embaixo a gente tem os servidores disponíveis, tá? O A, B, C, GPS, NTP e os Stratums AST1, BST1, CST1 e D, ST1.ntp.br. Se você estiver usando a versão 4.2.6 ou superior do daemon NTPD, que a gente já vai instalar, ou do OpenNTPD, você pode utilizar o pool ntp.br, esse endereço, para configurar todos esses servidores aqui de uma só vez. Tá? Então, é bem tranquilo. Bom, como é que eu instalo então o NTP no meu computador para poder fazer o sincronismo com esse relógio aqui? Vamos lá para o terminal para fazer a brincadeira. Bom, estamos aqui no terminal
e vamos instalar o NTPD, que é a base do pacote do software NTP. Qual que é a função do NTPD? Sincronizar o relógio do PC com os servidores NTP remotos, como esse que a gente acabou de ver, fazer a sincronização a partir de outros servidores NTP, até mesmo na rede interna, tá? E ele permite ler dados de sincronização a partir de outras fontes de horário, como por exemplo o GPS. E para instalar, a gente vai usar o bom e velho sudo apt-get install NTP. Então vamos lá. Boto minha senha. Beleza, ele vai baixar agora os pacotes necessários. Sim e Enter. Deixa ele terminar a instalação e a gente vai ver o que a gente pode fazer com esse comandinho. Ele é bem simplesinho, tá? Umas 2 ou 3 opções, basicamente para você fazer a configuração da hora no seu sistema. Então já terminou a instalação, tá? As opções de configuração desse arquivo, aliás desse comando, né, do NTP, ficam no arquivo etc/ntp.conf. Então se a gente der um vi, sudo vi/etc/ntp.conf, a gente acessa esse arquivinho que tem as configurações básicas do NTP. Tá? Então tem umas coisas que a gente pode dar uma olhadinha. Você pode habilitar estatísticas, né, por log, desmarcando essa linha, descomentando essa linha. Você pode especificar os servidores NTP que serão usados. Veja que estão sendo usados aqui os servidores do Ubuntu. Tá? 0.ubuntu pool ntp.org. Então, para você configurar um servidor NTP, basta usar a diretiva server, espaço, e colocar o nome do servidor que você quer usar aqui. Eu vou colocar os servidores do NTP-BR aqui. Então, entrar em modo de inserção. Então, vamos colocar os servidores do NTP-BR. Entrar aqui no modo de edição. Beleza? Vamos apagar esses caras aqui e colocar a.ntp.br, no de baixo b.ntp.br, depois a gente coloca aqui o c.ntp.br e, para finalizar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no site, a gente tem o gpsntp.br. Vou colocar esse cara aqui também, só para usar todos do NTP-BR. gps.ntp.br. Legal. Beleza. Se a gente descer um pouquinho mais no arquivo, ele tem assim: use o servidor NTP do Ubuntu como fallback. Tá? Então, como fallback, eu vou deixar o ntpubuntu.com aqui. Depois, aqui para baixo, temos mais algumas configurações, a grande maioria comentadas. Tá? E temos aqui algumas restrições, tá? Algumas opções extras que permitem implementar controles de acesso, que são as opções do Restrict. Tá? Na documentação aqui do NTP tem uma grande quantidade de informação sobre essas opções. Tá? Basicamente, a configuração que está aqui, ela permite trocar a hora com todo mundo da rede, né? Permite configurar todo mundo na rede, mas não permite a configuração dessa máquina a partir da rede em si, tá? Apenas dos servidores que a gente configurou ali em cima. Eu vou deixar essa configuração padrão. Tá? Tem mais algumas aqui para baixo, tem algumas configurações de autenticação criptográfica. No momento a gente não precisa disso, porque isso aqui é mais avançado. Tá? O nosso foco aqui é trabalhar com o basicão do comando, para você poder fazer a provinha lá da certificação LPI, se for o caso. Tá? E também aprender, claro, a configurar a hora do seu sistema. Bom, basicamente a gente alterou aqui os servidores NTP que são usados. Então eu vou salvar e sair desse arquivo. Beleza. E agora a gente reinicia o serviço do NTP. Então sudo service NTP restart. Service. Beleza. Parando o servidor, ok. Reiniciando, ok. Reiniciamos o serviço do NTP. Bom, como é que eu uso agora então esse cara que eu acabei de instalar? Vamos supor que eu queira sincronizar o meu relógio agora com um daqueles servidores NTP. Como é que eu faço? Então eu vou usar uma das opções do NTP. Tá? Basicamente o que você vai fazer é o seguinte: vai digitar o comando sudo ntpd -g -n -q.
com 3 opções, GNQ. Já vou explicar o que são as 3 opções. Tá? Você dá um Enter, beleza, o sincronismo foi realizado lá com o servidor NTP. Bom, vamos ver essas opções do que se tratam. Então, vou colocar aqui, opções do comando NTPD. Então, as opções que eu mostrei foram a opção "-g", tá? Permite que o sistema se inicie, que o NTPD se inicie, né, num sistema com um relógio muito errado. Tá? Então, existe um limite de pânico que é de 1000 segundos. Se o seu relógio estiver mais do que 1000 segundos atrasado, o NTP ele pode não conseguir ajustar o horário. Então, você utiliza a opção "-g" para isso. Tá? Então, iniciar o NTPD em um sistema com relógio errado, além do limite de pânico. A gente chama de limite de pânico, 1000 segundos. A outra opção que eu usei foi o N minúsculo, tá? Para rodar em foreground. Então, NTPD rodará em foreground para você ver o que está acontecendo. Tá? Geralmente ele roda em background. E a outra opção que eu mostrei foi a "-q". O NTPD finaliza após fazer a configuração da hora uma vez. Então, após ajustar a hora uma vez. Ele ajustou e saiu. Tá? Não fica rodando em background. Beleza? Então, algumas opções do comando NTPD. Né? Se você não anotou ainda, pode anotar que a sintaxe dele, que é bem simples, é NTPD opções. Só isso. E vimos algumas opções aí em cima. Ok? Bom, para fazer as configurações e verificar as configurações do NTP aqui no seu computador, você tem alguns outros comandos disponíveis também. Por exemplo, temos o comando NTPDate. NTPDate, que é um comando que está se tornando obsoleto. Tá? A ideia é substituir o NTPDate pelo NTPD em definitivo. Tá? Então, ele é usado para a gente definir também a hora do sistema local para bater com a de um host NTP remoto. Tá? Ele é similar, vou colocar aqui entre aspas, similar a NTPD-Q, que a gente acabou de ver. Tá? No caso, NTPD. Bom, ele tem algumas opções também. Uma opção bastante conhecida do NTPDate é a opção "-b minúsculo", tá? Que significa definir a hora do sistema imediatamente. Tá? Não importa enquanto esteja desviado em relação à hora correta. Tá? Então ele ignora aquele limite de pânico. Legal? Temos a opção "-v", famoso modo verboso. Ele exibe algumas mensagens na tela enquanto ele ajusta a hora. Tá? E a opção "-b" maiúsculo, que é para ele definir a hora do seu sistema, lentamente, tá? Até chegar na hora correta, mesmo que a hora local esteja muito errada. Tá? Uma coisa importante, para o NTPDate rodar, você tem que parar o serviço do NTP. Então, vamos fazer uns testes lá no terminal com o NTPDate. Então, usando o NTPDate. Primeiro eu vou parar o serviço do NTP, sudo service NTP stop, parei. Agora eu uso o NTPDate, opções "-b" e "-v", por exemplo, tá? E especifico o servidor com o qual eu quero sincronizar a hora, isso é importante. Então, a.ntp.br, por exemplo. O ideal mesmo é você usar o endereço IP desse servidor. Tá? Porque se tiver algum problema de sincronismo, você pode não conseguir se comunicar com o servidor DNS, tá? Para resolver o endereço desse servidor. Então, o ideal é você saber o endereço IP do antp.br. Eu dou Enter. Opa, faltou o sudo aqui. Olha lá. Agora ele vai fazer o sincronismo. Tá? Ele está usando a versão 4.2.6 mesmo. Beleza, fez um offsetzinho básico. Esse offset aqui é o deslocamento, a quantidade de segundos em que o meu relógio foi ajustado para bater com o do servidor remoto. Então ele teve um ajustezinho pequeno. Tá? O servidor é esse aqui, 200.160.08. Esse aqui é o ANTPBR. E agora eu consegui fazer então o ajuste da hora do meu computador local, ou do meu servidor local, com o servidor NTP remoto. Beleza?
E agora eu simplesmente vou subir de novo o serviço do NTP. Sudo service NTP start. Ok, está rodando de novo. Tá? Bom, para finalizar, ainda existe um outro comandinho, que eu vou voltar aqui para o meu texto. Existe ainda mais um comandinho, que é o comando NTPQ. Então, comando NTPQ. O que faz esse comando NTPQ? Ele é um programinha de consulta NTP padrão, para fazer uma consulta. Ele é usado para enviar algum tipo de mensagem de controle por um host, para verificar o status do NTPD ou modificar configurações. Tá? Então, a sintaxe do NTPQ também é bem simples, é NTPQ, opções e o host. Tá? Do NTPDate eu não coloquei aqui a sintaxe, mas também é o mesmo esquema. Vou colocar aqui sintaxe, NTPDate, opções, host. Tá? Host lá é a máquina com a qual a gente vai fazer o sincronismo. Então, falando do NTPQ, quais são as opções que a gente tem? Nós temos, por exemplo, a opção "-n". Então, vou colocar aqui "-n", que é para suprimir as buscas reversas de DNS. Então, ele exibe endereço em vez de host. Né? Traduzindo, o que significa isso? Exibe endereços em vez de hosts, de nomes de hosts. Tá? A opção "-p" é usada para consultar o servidor em busca de uma lista de peers, tá? Que são outras máquinas que você pode utilizar para fazer o sincronismo, tá? do seu relógio. Esses são os peers. A opção "-i" é entrar no modo interativo. Beleza? Vamos ver um exemplo então do uso do NTPQ. Vamos lá para o terminal. Veja que esses caras todos foram instalados com o pacote NTPD que a gente instalou no comecinho do vídeo. Então vou dar um sudo. Vamos fazer assim: NTPQ -p, -n, e aí a gente coloca, sei lá, b.ntp.br. E aí ele mostra para a gente uma série de informações, né? Os peers remotos, tá? A identificação de referência. O ST é o stratum. Tá? Veja que a gente tem 3 aqui no stratum 1. Os do ON e um GPS. Tá? E mais algumas informações de delay, o offset, né? Que é o ajuste, a diferença de temporização entre as máquinas e assim por diante. Tem uma série de informações aqui que vale a pena você dar uma pesquisada mais a fundo. Tá? Um outro exemplo seria a gente entrar no modo interativo para usar o NTPQ. Então a gente faria assim: modo interativo é o "-i". Então NTPQ -i. Tá? Aí a gente pode especificar, por exemplo, a.ntp.br. Entramos no modo interativo. Aí eu posso dar um comandinho como, por exemplo, peers, e ele mostra para mim algumas informações. Tá? Então, o peer, quem está conectado ao NTPBR? Esses caras todos estão conectados a ele. Alguns servidores de extrato 1, tá? O GPS, assim como o B e o CNTPBR. Né? Todo o pessoal que aparece lá no site do NTPBR está listado aqui. Quem é extrato 1, quem é extrato 2, e aqui as informações básicas de offset, delay, etc. Para sair desse cara, quit, a gente volta para o terminal. Beleza, pessoal? E para finalizar o vídeo, comando date para mostrar a data e hora corretíssima. 17 horas, 23 minutos, 42 segundos, BRT 2014, ajustadas com o servidor NTP que eu acabei de configurar no meu sistema. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre NTP. O assunto ele é mais vasto do que isso, dá para você pesquisar bastante em cima do que você viu, mas o basicão você aprendeu, né? A existência dos comandos NTPD, NTPQ e NTPDate, tá? E como instalar o serviço do NTPD e como fazer o ajuste
para poder configurar e sincronizar o horário aí no seu computador. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.